Senhor presidente, senhores deputados, senhores funcionários da Assembleia Legislativa, senhores e senhoras que nos assistem pela TV Assembleia, hoje eu vim a essa tribuna, em primeiro lugar, queria dizer que o deputado que me antecedeu, o Ramalho da Construção, colocou muito bem o problema do desemprego, que está assolando não só São Paulo, mas todo o Brasil, preocupante ao extremo, comércio, indústria, todos sofrendo com a falta de emprego, e infelizmente eu sou obrigado a dizer que a situação no Brasil vai piorar. Vai piorar porque a cada dia nós vemos novos escândalos e as providências são tomadas muito lentamente, senhor presidente. Então, infelizmente, a população brasileira vai sofrer muito. Mas eu venho aqui novamente falar da segurança pública. Hoje, senhor presidente, eu queria trazer aqui um assunto que está em todos os jornais, na mídia. Aqui no G1 diz o seguinte: o STJ concede liberdade a Gil Rugai, condenado, veja bem, senhor presidente, ele está condenado por matar o pai e a madrasta. Esse cidadão, ele foi condenado em 2013 pela morte do pai e da madrasta, que foram assassinados em 2004, senhor presidente, dentro da residência do casal, foram mortos a tiro. Interessante essa notícia, porque nós temos aqui um cidadão acusado de duplo homicídio, sendo que uma das vítimas é o próprio pai, coisa que até a Bíblia condena no matricídio, no patercídio, enfim, todos os tipos de sídio que vocês lembrarem aí. Filho mata pai, pai mata filho e por aí vai. E esse cidadão condenado pela justiça, 33 anos de condenação, hoje ou mais tarde amanhã será colocado em liberdade, senhor presidente. Porque o advogado, aliás, advogados muito bem pagos, assim conseguiram a liberdade desse cidadão. E nesse momento nós temos dezenas de policiais militares, senhor presidente, presos sem qualquer prova concreta. Só na rota nós temos 14 policiais de rota presos, sem provas concretas, presos numa prisão temporária, por serem suspeitos de um crime. Veja bem, só na Polícia Militar, senhor presidente, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, que o cidadão é preso por suspeita. Aqui o cidadão está condenado a 33 anos, condenado. Ele está condenado a 33 anos e está sendo colocado em liberdade. E o policial militar, pelo fato dele ser suspeito, ele já é recolhido preso. Nós temos no regulamento disciplinar, deputado Carlos Gianazzi, um artigo chamado artigo 26. Eu não sei se Vossa Excelência conhece esse artigo. Esse artigo, deputado, permite que qualquer policial militar seja recolhido preso incomunicável administrativamente durante 5 dias. Veja bem, isso vai frontalmente contra a Constituição. Porque se eu, policial militar, senhor presidente, prender um indivíduo criminoso, se eu prender um indivíduo suspeito, se eu prender um homicida, e ficar com esse indivíduo rodando, às vezes até em diligência, rodando dentro da viatura por 1, 2, 3 horas, eu corro o risco, senhor deputado, de ser indiciado por cárcere privado. Porque eu não posso ficar com preso, a lei está correta, eu não posso ficar com preso dentro da viatura. Mas não, o policial militar, ele pode ficar 5 dias preso, incomunicável, a família dele não sabe o que está acontecendo com ele, advogado tem que ficar correndo atrás, ele não sabe as provas que estão sendo levantadas contra ele, ou seja, ele tem totalmente o seu direito de ir e vir cerceado, ele tem totalmente o seu direito de defesa cerceado, e esse artigo 26, do qual já fiz um documento ao senhor governador, já fiz uma indicação logo no início do nosso mandato, me devolveu dizendo que não poderia ser tomado providências. Nós vamos insistir na derrubada desse artigo 26 do R2PM, que é um crime contra a cidadania. Eu sou militar, sou favorável ao regimento militar, ao regulamento militar, à disciplina militar, mas todos nós somos iguais perante a lei. Nenhum cidadão pode ser preso a não ser em flagrante delito ou com fundada documentação ou prova contra ele. Mas não, o policial militar, por qualquer motivo, basta qualquer pessoa ir na corregedoria ou no quartel do policial e fazer a acusação mais esdrúxula que puder contra o policial. Se o comandante assim achar por bem, esse policial será recolhido preso 5 dias. A partir daí, senhores deputados, qualquer prova pode ser arranjada contra ele. É o que aconteceu com esses policiais de rota. 14 policiais de rota já estão há 1 mês presos. 1 mês.
E aí eu falo uma coisa para os senhores, nós que já ganhamos um salário ínfimo, sabe o que acontece com esse policial, senhor presidente? Ele vai ter que vender carro, ele vai ter que vender a casa para pagar advogado, porque nem isso o Estado dá para ele. Ele trabalha, o crime acontece durante o serviço, ele está defendendo o Estado, é acusado e ele é obrigado a pagar advogado do próprio bolso. Nós tentamos aqui também com outros deputados, criar junto à Defensoria, junto à Procuradoria-Geral do Estado, um órgão para defender os funcionários públicos. Não é só o policial militar que tem esse problema. Hoje, se um professor, deputado Gianazzi, for acusado em sala de aula, o senhor sabe disso, o senhor é professor. Se um professor for acusado em sala de aula de assédio, de agressão, de injúria, qualquer problema, o que acontece? Quem paga o advogado para ele, deputado Gianazzi? É ele mesmo, não é verdade? Ele vai gastar o que ele não tem. Então isso é um absurdo, é um abuso contra os funcionários públicos, e eu aqui, senhor presidente, falo em nome dos policiais militares, nós precisamos rever essa situação. Hoje existe uma indústria da testemunha forjada criada pelo crime organizado. Qualquer testemunha hoje chega e cria um monte de mentiras contra qualquer policial militar, e esse policial militar é recolhido preso sem provas. Eu tive uma equipe de rota, posso citar o nome do comandante da equipe, senhor presidente, Sargento Altiles, ele mais 3 policiais militares, deputados, ficaram 3 anos da vida deles presos no presídio militar Romão Gomes, e no julgamento foram absolvidos, porque não havia provas contra eles. E eu pergunto aos senhores, quem paga esses 3 anos de vida que foram jogados no lixo por uma justiça injusta, por um regulamento que está fora da Constituição? Então, senhor presidente, tenha certeza que nós, durante nossos mandatos, no nosso mandato, nós vamos brigar muito pela defesa dos policiais militares. E um dos primeiros pontos que tem que ser revisto urgentemente pelos direitos humanos dos policiais é o artigo 26 do R2PM, que é um artigo inconstitucional e criminoso. Muito obrigado, senhor presidente. Tem a palavra o nobre